Povo, vamos chegando, povo de Deus, para o nosso penúltimo encontro de leitura coletiva universal. Nosso penúltimo encontro da vida, porque mês que vem não tem mais. Tá escuro aqui, não tá? É uma impressão minha. Deixa eu chamar o nosso irmão Paulo para entrar já. E aí, Paulo? Yo, Tudo bom? bem, e você? Oi, gente. Mais uma vez, a gente agora só trabalha junto, né, Paulo? Graças a Deus, eu acho ótimo. Bom, vou começar já a live anunciando que essa é a nossa penúltima live de estudo de leitura universal. Por quê? Porque eu não vou dar conta de continuar lendo. O plano era chegar até dezembro para a gente fazer um ano de leitura coletiva universal. Mas com a escola sendo lançada, nós não manteremos os encontros, porque eu não vou conseguir. Por quê? Porque agora, segunda e quarta, eu tenho que dar aula de teologia sistemática. Terça-feira, eu tenho a mentoria de leitura. Quinta-feira, eu tenho a escola bíblica de quinta. Então, eu não consigo mais dar conta das nossas leituras. Mas, hoje, nós faremos o nosso penúltimo encontro. Quem é a Sueli? Oi, sogra do Paulo! Sueli é a minha sogra. A Sueli mora aqui? Não, ela tá lá no oeste. Eu quero conhecer. Mas ela ama você, ela tá sempre Eu quero conhecer a Sueli, eu quero tomar um café com a Sueli, meu Deus. Vamos um dia para Santa Catarina conhecer a Sueli. Beijo, Sueli. Um prazer, querida. Ouço falar muito bem de você. Bom, então a gente está no nosso penúltimo Campo Geral do João Guimarães Rosa, tá? Penúltimo encontro da nossa meta de leitura. A gente vai falar hoje da página 67 até a página 96. Você quer começar, Paulo? Pode ser, Então vai. começo. Acho que muda algumas coisas, né? Alguns comentários, alguns acontecimentos deixam os nossos encontros especiais e únicos em relação aos outros, mas de modo geral, você vê que são sempre praticamente os mesmos conflitos, né? Mas logo no início, na página 65, eu já vejo mais uma pergunta para ver como que o Miguelinho não é só um menino, ele tem perguntas muito sérias e muito profundas. Ele pergunta para o irmão mais novo: como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? Essa aqui, logo de cara, já me chamou a atenção, porque eu tenho aquela percepção de que se nós, cristãos, tivéssemos essa consciência de que mesmo se não tem ninguém ali, Deus está ali, isso resolveria muito pecado nosso, muitas vezes sem vergonhice nossa. A gente sabe que tem alguém constantemente olhando para a gente. E vem aquela questão: será que eu vou me comportar de maneira adequada apenas quando eu sou visto? Aí, essa pergunta me chamou a atenção logo no início. É muito interessante, Paulo, você falar isso, porque eu ia falar justamente da relação do Miguelinho com a fé. Porque na semana passada a gente teve um aulão sobre a existência de Deus e como que o conhecimento de Deus altera o nosso caráter. E eu falei de duas coisas importantes, que é o senso de divindade e o senso de religião que Deus coloca no nosso coração quando nos cria. E o Miguelinho, ele tem muito mais latente, parece, do que o restante da família, esse senso de Deus, esse senso moral, né? Parece que ele é um dos escolhidos ali, né? Que ele se destaca justamente porque ele tem esse senso moral, ele tem essa diferenciação aí. Ele quer saber o que é certo e errado, ele sabe o que é certo e errado porque, no fim das contas, ele não entrega
o bilhete do tio para a mãe, ele não entrega e aquilo gera nele um conflito monstruoso que incomoda o tio. Você vê que incomoda o tio. Ele fala disso de uma forma tão honesta com o tio que incomoda o tio e o tio desiste de pecar. Assim, né? Falando na linguagem do crentez, né? O tio desiste de pecar, entendeu? Ele desiste de praticar o ato que ele estava praticando. Embora a mãe continue no mesmo pecado, né? Depois, mais pra frente, ela conhece um amigo desse tio que vai até ela, dá a impressão que por indicação dele, para encontrar nela aquilo que o tio já não tem mais. Então, é muito interessante essa relação que ele tem com Deus, parece, né? Ele não sabe que é Deus, né? Mas é. Uma das formas que eu vejo isso que você falou dele ser o diferente é que eu vejo que ele, por mais que ele não saiba o que é adultério, ele está sempre de olho, percebendo as emoções das pessoas ao redor dele, como que elas reagem. Então, quando o tio oferece o bilhete, ele sabe quem é o pai, que o pai é um cara perigoso. Ele sabe que aquilo machucaria o pai. E quando ele vê esse caso, que ela vai lá no mesmo pecado conversar com o Luiz Altino, eu acho, ele fica incomodado, que aquilo ia entristecer de novo, era o mesmo erro. Então, aquilo que ele tentou fazer com o tio, ele tentou fazer com a mãe daí. Ou, né? Já veio aquele mesmo incômodo. Não, mas isso aqui tá meio esquisito. Ele é o único que parece perceptível a isso. Principalmente como o outro vai se sentir. Aí você pega a avó, você pega o pai, eles estão um pouco se lixando se é certo ou errado, que vem muita discussão sobre isso aqui. Depois que você fez, não é mais errado, que vai vir logo em seguida. Mas enquanto está todo mundo preocupado, talvez com outras coisas, ele é o único, pelo menos parece para mim, que está de olho no coração de cada um. O que vai sentir ou não, vai machucar, vai ser traição. Ele parece que ele é o único Sim. alerta. E eu tenho a impressão de que com o tempo, isso nele vai sendo corrompido, porque tem uma parte aqui, um episódio, em que perguntam para ele, estão falando de matar tatu, de comer tatu, e ele parece que já não se importa mais. O que doía tanto nele anteriormente já não dói mais. E aí perguntam para ele, ué, Miguelinho, você não tem mais dó do tatu? E ele fica meio bravo com isso. Porque a impressão que dá é que com o desenvolvimento dele, essa noção de bem e mal vai se perdendo. Vai se perdendo. E isso não é uma verdade a respeito da infância, né? A criança, ela não nasce boa. Talvez ela seja mais sensível a discernir, porque o coração dela ainda não... Como eu vou dizer isso? É mais puro? Não foi corrompido? Foi corrompido, né? O homem nasce totalmente depravado. Não, corrompido que eu digo assim, com práticas humanas, pelo bem. com malandragem. Sim. Assim. Então, você vê que ele sabe o que é certo e errado, embora ele peque, porque nós nascemos pecadores, a gente já nasce com o pecado original. Ele sabe o que é certo e errado, mas com o tempo, pela observação do outro, pela observação do fazer familiar dele, isso vai se perdendo. E as crianças são assim. Pelo fazer familiar, elas são corrompidas. Tem um texto bíblico que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas se não existe nem bom costume na sua família? Ou, no caso dele, ainda existe aquele pontapé inicial para um valor, para alguma coisa boa. Eu percebi isso que você falou, mas de uma outra maneira. Eu fui vendo ele ficando cada vez mais carrancudo igual aos outros. Porque quando você está num ambiente em que todo mundo... Vamos fazer a distinção de certo e errado aqui, só para uma questão didática. Está certo e você está errado, é questão de tempo até você ser ensinado. Mas quando se inverte, e no caso do Miguelinho, ele sozinho ali com essas preocupações, ainda mais para uma criança, é muito difícil ela permanecer com esse senso. E é sempre uma coisa atrás da outra. O que eu tinha visto, semelhante a isso que você falou, é com uma hipocrisia do pai. Quando o pai ensina ele que diante do touro e a vaca ele precisa se manter firme e não demonstrar medo,
Mas quando ele não demonstra medo na prática e passa pelo meio dos bois, o pai dele dá um esculacho nele, por ser irresponsável. Então eu fui vendo ele ficando cada vez mais parecido com eles, casca grossa, desse jeito. Você não pode sentir, porque se você erra, você vai pro banco e apanha. Se você obedece, você apanha. Então, já que eu vou apanhar de qualquer jeito... É viver sempre entre a espada, né? Você está sempre vivendo ali entre o medo, a angústia. E são sentimentos que, se em algum momento a gente não cessa de sentir, a amargura toma conta. Por que tem que... E toma tal ponto... Pode falar. Desculpa, depois eu falo. Não, e toma tal ponto que... Onde que estava? Lá depois da página 82, era bom pra gente quando o pai não estava em casa. Aí na página 84, sem vovó Isidra, a casa ficava ainda mais alegrada. Aí logo em seguida, sem pai nem vó Isidra, foi o dia mais bonito de todos. Isso é amargura, cara. Aí eu fiquei pensando, tem esses dois lados. Tem essa criança amargurada, que não consegue ter um descanso, mas tem aquele lado, tá? O que as pessoas sentem quando eu me retiro de um ambiente? As pessoas sentem saudade? Ou as pessoas sentem aliviado? Você sabe que depois que eu converti, obviamente, meu comportamento começou a mudar, né? A vida de Cristo começou a viver através de mim. E aí as pessoas começaram a se sentir mais à vontade de falar pra mim o que pensavam. É difícil falar pra mim o que você pensa. Eu sou brava, né? Eu sou uma mulher muito forte, muito viril. E, pessoalmente, eu sou ainda pior. Então, é muito difícil para as pessoas... É ou não, Paulo? Fala a verdade. Eu não estou muito longe, eu não sou necessariamente bravo, mas eu falo o que eu penso, eu sou meio sincerão. Para algumas pessoas dá um choque no início. Então, eu e você não somos das pessoas mais fáceis de se lidar. Né? Então, é difícil falar o que pensa para mim. E eu lembro que eu fui visitar uma amiga, depois de algum tempo sem vê-la, e ela falou assim, nossa, Vivi, como você tá diferente. Aí eu fiquei feliz, eu falei, graças a Deus alguém tá percebendo a minha diferença. Ela falou assim, porque antes eu tinha medo de você. Cara, me deu uma dor. Porque as pessoas, ao conviver comigo, tinham medo de mim. Meu, que tipo de sentimento é esse que eu gerava no outro? E aí eu comecei a me perguntar isso. Quando eu chego num lugar, o que será que eu gero? Eu gero repelimento, as pessoas querem ir embora? Ou elas querem se chegar mais perto de mim? Então, ainda é uma coisa que eu presto muita atenção. E essa história de que os incomodados que se mudem, isso não é coisa de cristão, não. Se você está incomodando, é você que tem que mudar. Ou você muda o seu comportamento ou você deixa o ambiente. Porque você, sendo como Cristo, você precisa ser agradável quando você chega. As pessoas precisam querer a sua companhia quando você chega e sentir saudade de você, não é? Isso é muito, muito importante. É uma coisa que a gente precisa se preocupar. Uma outra coisa que ele vai falar lá na página 77, que é de novo a relação dele com a fé. Me chamou muita atenção isso a leitura inteira. Que ele fala assim, carecia de ficar sozinho com o dito. Tinha aprendido o segredo de uma coisa, valor de ouro, que aumentava para sempre o seu coração. Dito, você sabe que quando a gente reza, mesmo no fogo do medo, o medo vai-se embora? Se a gente rezar sem esbarrar? Olha que coisa extraordinária esse menino, desde pequeno, já sendo chamado por Deus. E aí ele termina esse parágrafo maior aí, dizendo assim, eu rezo assim, eu acho que é por causa que Deus é corajoso. Não, eu fiquei emocionado ali. Que coisa! Cara. Ele já vai perceptivelmente entendendo Deus. Eu fiquei impressionada com essa relação. Eu achei belíssimo, porque ele tem o entendimento de Deus que às vezes a gente não tem.
que que é rezar para Deus? O que que é falar com Deus? O que que é pedir coisas para Deus, se não um relacionamento com alguém muito mais corajoso do que nós, né? E sem esbarrar, sem parar, sem cessar. Sem cessar. Orar sem cessar. Ele nunca tinha lido Paulo e ele já sabia ensinar para nós o que Paulo diz. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Eu fiquei impressionada. Eu queria saber se o Guimarães Rosa tinha noção do que estava escrevendo quando escreveu. A graça comum se manifestando nas linhas de Guimarães Rosa. Se foi proposital Pois ou é, eu não. queria muito saber se foi proposital ou se não foi. E achei interessante também que ele vai falar muitas vezes aqui de superstições dessa gente. E como essas superstições são escravizantes. Como que pessoas muito supersticiosas são escravizadas pelas suas próprias superstições. A questão... Uma frase, uma frase que eu peguei de exemplo disso foi na página 68, quando o Miguelinho fala assim: a coisa mais difícil que tinha era a gente poder saber fazer tudo certo para os outros não ralharem, não quererem castigar. Então, cara, o propósito não é você viver uma vida boa para você ser uma pessoa honrada, você ter uma boa família, enfim. Não, é você não apanhar por causa dessas superstições aí, essas convicções bestas que E a a gente gente não ainda abre vive mão. isso. Aí A gente ainda vive isso na igreja, na nossa vida de fé. Porque Cristo veio para nos dar liberdade, mas ao invés disso, eu estava falando sobre isso com meu marido hoje na hora do almoço. Como que as pessoas não gostam de ser livres? Elas precisam de gente dizendo para elas o que fazer, como fazer, de que forma fazer, como elas devem orar, como elas devem pensar, como elas devem adorar. Jesus Cristo... que decisão tomar Hã? em seguida? Que decisão tomar em seguida? Por que que tem tanto líder mentiroso escravizando o crente? Porque o crente quer alguém para escravizá-lo. E se você for analisar sobre a luz de algumas teologias, alguém que não te questiona e te banca, cara, é o negócio certo, é o negócio perfeito. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te confrontar, e você ainda vai ser pago para isso, para dizer para a pessoa que vida ela vive. Isso é muito grave. Para uma pessoa endemoniada, isso é o negócio certo, perfeito, maravilhoso. Isso é muito grave, Paulo, porque a gente está deixando de desfrutar a verdadeira comunhão com Deus. Porque a gente acha que só daquele ou daquele jeito é o melhor jeito. Sabe? E Jesus diz assim para nós: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai. Pai. Então não é mais o cristão buscando relacionamento com Deus, é buscando um guru para tomar decisão. Pois é. A Vila falando até que carro comprar, as pessoas querem que o outro decida. Uma das grandes discussões que a gente vê, né? Opa, caiu aí, filho? Aí, ó, foi só falar mal aí, ó. Ai, Deus. Então, uma das grandes discussões que a gente vê é as pessoas querem descobrir de forma miraculosa a vontade de Deus para a vida delas. E a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente o conheça de tal forma que os seus princípios, os seus valores, as suas normas de conduta sejam aquelas que nos conduzam às nossas próprias decisões. Deus gosta que a gente tenha o nosso gosto. Deus gosta que a gente prefira amarelo ao azul ou o moreno alto em detrimento do loiro baixinho. Deus gosta de que a gente tenha as nossas preferências. Ele nos dá essa liberdade. O que ele não deixa é que a gente julgue as coisas da nossa própria maneira. Aí não. Ou use a nossa vontade para profanar aquilo que Deus estabeleceu como sagrado. Exatamente. Porque nós não seríamos criados com um cérebro, a gente seria marionete, robozinho de Deus. Muito mais fácil seria, inclusive. Até porque em Gênesis fica bem nítido como Deus queria ter um relacionamento com Adão e Eva. Então eu ia lá todo dia conversando e caminhava junto e tal. Isso não é, fazendo
um paralelo meio tosco aqui, mas é mais do que senhor e servo. Cara, é relacionamento, é olho no olho ali. O que você pensa? O que você acha? É bonitinho aquele animal que eu fiz, né? O que você acha? É isso, você tem a liberdade de expor as suas ideias e opiniões ali. É o que Aí, Jesus né? diz de nos chamar amigos, né? Como que a gente estabelece um relacionamento de amizade? Ouvindo o outro, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Respeitando ele dentro das normas de conduta, dentro de um respeito mútuo. Existem leis, existem normas. E com Deus não é diferente. Só que quando a gente se relaciona com Deus, é ainda muito melhor do que com qualquer outra pessoa, porque Deus é 100% bom e Ele quer o melhor para nós. O que muitas vezes as pessoas não conseguem sentir. Então, Eu acho interessante quando, em várias passagens, quando os escritores eles iam fazer referência à volta de Jesus, como que seria lá no céu, eles quase sempre retratam como um banquete. Todo mundo à mesa ali, que nem você falou, a visão lá medieval, e celebrando e cantando. Então, são todas as pessoas no mesmo ambiente, sentadas na mesma sim. mesa. E assim, ó, e Apocalipse vai dizer que quem vai servir-nos é Cristo. Ele vai servir a mesa. Meu, pensar num Cristo, eu não sei. Eu não sei se eu não seria como Pedro. Não, Jesus, a mim não. Deixa que eu te sirvo. E aí, Jesus, né? Se você não deixar que eu sirva o teu prato, você não tem parte comigo. Você consegue imaginar? Eu acho engraçado essa passagem. Então me lava o corpo todo aqui. Tá? Então, você imagina a gente na eternidade, sentado todo mundo à mesa e Cristo servindo a mesa? Porque Apocalipse diz que é isso que vai acontecer. Meu, isso para mim é muito surreal. Pensar em Cristo Santo me servindo. Só que isso é para nos ensinar que se Cristo nos serve, por que a gente reluta tanto em servir o outro? E aí faz a gente pensar assim, nesse céu tem espaço para líderes né, pessoas que acham que o maior tem que dominar e não servir. Líderes que não servem. Como é que vai ser? Como é que vai ter céu esses dois tipos contrastantes de líderes? E a gente tem que tomar muito cuidado, Paulo, porque hoje em dia existe uma linguagem na igreja que fala de levantar pessoas para cargos. Isso não é bíblico. Ninguém levanta ninguém para cargo nenhum na igreja de Cristo. Um pastor, ele é levantado pelo povo de Deus. É o povo que aos poucos vai vendo naquela pessoa o caráter de Cristo enquanto líder. É uma pessoa que ensina com tanto amor que acumula gente em volta querendo ouvir e aprender dela. É gente que lidera com tanta parcimônia, com tanta paciência, com tanto cuidado, que junta gente em volta querendo ser liderado por ela. Não é assim, ó, eu quero me candidatar para ser presbítero e, ó, tô aqui, hein? Não é assim que funciona. É preciso que haja vocação. Ninguém é levantado a diácono pelos homens da igreja. Isso não é bíblico. A gente pode, sim, anunciar pessoas, dizer, ó, vamos fazer uma votação com o povo de Deus? Nós temos tais candidatos. Quem vocês acham, dentro da convivência de vocês, dentro do que acontece no meio do chão da igreja, que está mais capacitado, mais apto a ser o governo dessa igreja? É preciso que haja uma eleição. Porque é o povo de Deus que elege seus líderes. Líderes capacitados e levantados pelo próprio Deus. Então, Deus capacita e o próprio Deus não é levanta, expõe aqueles que Ele quer. A igreja vê, reconhece e os coloca nesse lugar. Isso foi uma coisa que me deu um choque. Eu cresci em igreja pentecostal e quando eu vim para Curitiba e me tornei seminarista, foi numa igreja batista. E igreja pentecostal, normalmente, aqui no Brasil, é isso que você fala. A igreja levanta, é de cima
para baixo, muitas vezes goela abaixo, e né? Fica subentendido que tem que ter uma confiança inquestionável na liderança. Aí você chega numa igreja histórica batista, eu tive a liberdade, usei da minha liberdade para chegar para um dos pastores e falar, eu estou entendendo Deus me levando para essa direção. Antes de eu virar seminarista, o que a igreja fez? Bora fazer uma assembleia. Paulo Pedrão, aquele ali. E aí, vamos fazer uma votação para o Paulo Pedrão se tornar um seminarista. E todo mundo se manifesta, quem está ali no culto. Eles anunciam tal dia, vai ter assembleia e colocam várias pautas, inclusive essa. E se alguém for contra ou não quiser, tem o direito, tem o dever de levantar e dizer, não, eu não concordo por causa disso, disso. É o mesmo processo depois, a hora que você termina o seminário, e a igreja vai pedir o concílio para a Convenção Batista fazer uma sabatina para ver se ordena. O que vocês acham do seminarista tal, a gente fazer um concílio para ele? É todo mundo, igreja, congregação, os líderes, os seminaristas, todo mundo vota, todo mundo participa. Porque é isso, é a igreja, a congregação reconhecendo alguém, reconhecendo o dom nessa pessoa e não algo Isso sendo imposto. Isso é importante. Isso, ao mesmo... Pode falar, desculpa, que me veio pensando. Não, só porque isso me deu, ao mesmo tempo que um choque, muita segurança, porque é comunhão, isso é manifestação de uma comunhão Sim. saudável. Não, eu ia falar que isso é muito importante, porque isso evita que se coloque pessoas imaturas em lugares que não deviam estar. Então, por exemplo, a pessoa chegou na igreja há 6 meses. Ela não está pronta para servir. A gente nem sabe se ela é verdadeiramente convertida. Ela pode estar ali encenando um papel, fingindo uma piedade que não tem. Ela pode ser um joio no meio do trigo. Para uma pessoa servir na igreja, ela precisa ter uns 2 anos de crente, no mínimo, para eu ter certeza que ela é crente. Olha minhas luzes apagando. Menino do céu, você tá vendo que hoje está um levante nessa casa, hein? Você viu que as minhas luzes apagaram? Você caiu aí, as minhas luzes apagaram aqui. Ô, Senhor, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, por favor. Então, Penteca, eu tenho um pezinho lá no Penteca, tem. Meu calcanhar tá lá no Pentecostal. Então, assim, é importante esse tipo de coisa, por quê? Porque, inclusive, quando você coloca na liderança alguém que não está pronto para liderar, você mata essa pessoa. Você mata ela. Você está dizendo para ela que ela tem que fazer coisas que ela não está pronta. Se você não matar ela, você mata a congregação, justamente porque você não conhece. Você não sabe o que ela vai ensinar? Pois é. De um dos dois. Desde os dois. Aí fica um rastro de sangue. Depois, tá aí. A gente leu o livro de Hernandes falando de Paulo. Hernandes vai destacar uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção sobre Paulo, que é que Paulo, antes de começar o seu ministério, ficou 3 anos recluso, meditando nas escrituras. Foi fazer o seminário dele, 3 anos. E isso é surreal, porque a gente não leva isso a sério. Jesus também, antes de enviar os discípulos, se eu não me engano, foi 3 anos também. Com os 12. Ele ficou primeiro ali com os 12 por 3 anos, até ele falar, não, agora vocês ide por todo mundo e tal. Aí, isso é muito sério. Porque a gente precisa estar ajustado à Bíblia. A gente precisa fazer um detox de coisas que podem corromper o nosso ministério ou o nosso ensino. Então, do mesmo jeito que a gente se prepara para medicina, para arquitetura, você tem que entender de anatomia, você tem que entender de médica, senão você faz uma parede maior que a outra, a casa fica torta. A gente precisa levar com a mesma seriedade ordenação ministerial, cara. Onde é que diz o texto que os nécios não devem ensinar? É uma das cartas pastorais, ó. Tá lembrando nós aqui, ó. Vanglorie. Acho que é Romano. Acho que é Timóteo. Vou achar aqui, ó. Romanos 2, 19 a 21 vai dizer assim, ó. Você está convencido de que a guia de cegos
luz para o que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? A gente tem que estar muito preparado para ensinar. Na carta pastoral a Timóteo, Paulo escreve assim, aquela parte lá, quem quiser ser pastor, boa coisa almeja, convém, porém, que seja, vem a lista. Uma delas é que não seja novo na fé, o neófito, para que não fique orgulhoso. Não, você tem que passar por um processo de aprendizado, enfim. Não é do dia para a noite. Isso. Cadê? Tá, é 2 Timóteo 3, né? Que não seja novo na fé. Tá lá. Tá lá. Ó, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, falando das mulheres, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Todo nécio é associado ao tolo. Primeiro porque assim, ó, eu levei uns 5 anos estudando Bíblia até começar a ensinar a Bíblia. 5 anos. No primeiro ano eu não cria. Nos 2 próximos eu achava que eu cria. Achava mesmo e não cria. Então eu era soberba, orgulhosa. Eu achava que eu sabia mais que todo mundo. Eu achava que eu era melhor que as pessoas. Eu achava todo mundo burro. Aí eu converti. Depois de 3 anos estudando a Bíblia sistematicamente, viu, gente? Sabendo história, sabendo cultura, sabendo referência, aprendendo a manusear tudo. Aí eu converti. Depois que eu converti, eu passei mais 2 anos só aprendendo de Deus. Então eu já sabia a Bíblia, mas eu não sabia de piedade, eu não sabia de serviço, eu não sabia de amor, eu não sabia de compaixão. Então Deus ficou 2 anos me moendo. E aí, ele me colocou na igreja local? Não, ele me colocou na internet. Por quê? Porque na internet, se eu coloco uma vírgula errada, tem 50 negros para vir me tacar 600 pedras. E aí eu vim para a internet, comecei a ver que eu tinha que tomar ainda mais cuidado com tudo que eu falava. Aí eu pensei, vou estudar mais. Entrei para o seminário. No seminário foi que eu conheci pessoas capacitadas a me ajudar. Que é o que a gente hoje está reproduzindo no IRT. Discipulado. Pessoas para segurar na nossa mão. Pessoas que se tivessem segurado na minha mão. Quando eu comecei lá atrás, 7 anos atrás, eu não tinha comido o pão que o diabo amassou do jeito que eu comi. Eu tinha ido muito mais fluida em diversas etapas. Por quê? Porque também não tem ninguém que nos ajude. Precisa ter gente para nos ajudar. E a proposta do IRT é isso. É dar a mão para quem quer uma mão para segurar. Então, toda a grama que eu comi, todo pasto que eu pastei, eu agora quero poupar as pessoas disso. Ajudá-las a encontrar logo o filé mignon. Para se deleitar em Deus de forma boa, perfeita e agradável. Porque eu me feri muito. Eu me magoei muito. Eu magoei muita gente que eu podia ter evitado. Né? Porque a gente acaba reproduzindo a arrogância que aprende do outro. Não é? Então, o pastor ensina arrogantemente e a gente aprende de forma arrogante e vai viver a vida assim. Isso é muito perigoso. A gente acaba caindo, voltando aqui para o nosso livro, nas superstições idiotas. E quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não está familiarizado com a palavra de Deus, a gente acha que está tudo Sim. bem. A gente acha que não tem consequência para as coisas que a gente faz, para as decisões que a gente toma, para a maneira com que a gente ensina. Isso é muito perigoso. Porque nós não temos como saber quem são as pessoas todo o tempo. Mas, se a gente estiver familiarizado com a Bíblia, a gente pode estar com a antena acesa ali.
ligada, né? Ir juntando os pontos, ir vendo algumas coisas, o ensino. Porque às vezes a pessoa pode falar um monte de coisa que a gente não concorda, mas quando a gente está familiarizado com a Bíblia e com intimidade com Deus, a gente sabe que a pessoa está empurrando a gente em direção a Deus. Você tem essa percepção, o Espírito testifica. E aí tem algo para você aprender ali. Quando a gente não tem familiaridade, a gente é que nem cego apalpando o escuro. O que vier, você aceita qualquer coisa. Eu tava falando disso com uma amiga ontem. Ela falou assim, Viana, eu sou muito trouxa. Eu acho que ninguém é capaz de fazer comigo o que eu não sou capaz de fazer com as pessoas. Eu falei, olha, minha amiga, então você está enganada com relação ao outro e com relação a si mesma. Porque a gente é capaz de coisas em circunstâncias que a gente não imagina. Se não é o Espírito Santo de Deus nos guiando, a gente é capaz. E aí eu falei para ela, eu sempre parto do princípio, biblicamente guiada, que você tem 100% de chance de me trair. Porque o dilúvio me mostra isso, Babel me mostra isso. A história do povo hebreu me mostra que nós somos eternos traidores, adúlteros. Isso que você falou é algo muito importante, ele é muito sério. Porque às vezes, isso, em parte, sempre vai respingar na liderança, porque ela é responsável, ela é a referência pelo ensino. Porque assim, fica aquela ideia de que quando a gente aceita Jesus e converte, o dia seguinte a gente acorda transformado. Só que o processo de arrependimento para você se arrepender, você primeiro precisa saber que você comete um certo pecado, que você tem certas atitudes que você precisa corrigir. Só que como é que isso vai surgir espontaneamente? Não, Deus te coloca em situações que te provocam para escancarar aquela atitude que você tem. Não por questão de humilhação, mas para você ver, putz, eu não posso continuar pensando desse jeito, eu não posso continuar agindo desse jeito. Só que você precisa ser provocado. Sim. E isso é tempo, paciência e experimentação. Então, assim, eu parto do princípio de que o Paulo Pedrão tem 100% de chance de me trair. Aí eu vou começar... Mas eu quero me relacionar com o Paulo Pedrão. Então eu começo a observá-lo. Como que ele trata a mulher dele? Como que ele age com a família dele? Como que ele fala e se relaciona com as pessoas da igreja dele? Ah, então Paulo Pedrão é um homem que tem um caráter que eu gosto. Então, ele agora tem 80% de chance de me trair. Então, vamos caminhar mais perto de Paulo Pedrão? Vamos sair para almoçar com ele, com a mulher dele. Vamos ver qual é o assunto que rola. Vamos ver quais são as especulações. Vamos conhecer as redes de amigos de Paulo. Vamos ver o que é... Vamos ver como a esposa olha para ele, se é aquela esposa miudinha, tímida, olhando para baixo, ou tá viçosa, o olho brilhando ali. São detalhes. Exato. E aí a gente vai diminuindo as chances que aquela pessoa tem de nos trair. Mas eu falei isso para minha amiga ontem. Eu falei, querida, eu sempre paro nos 40%. Porque que perfeito. Todo mundo tem. A minha melhor amiga, só tem uma pessoa na vida que eu cheguei nos 40%, que não é o meu marido, que é essa minha amiga, que ela é a única pessoa que tem 60% da minha confiança. O meu marido tem entre 25 e 30%, que é assim, a pessoa que eu mais confio na face dessa terra, eu confio a minha vida na mão dele. Mais 25 a 30%. Porque ele é uma pessoa e eu preciso entender que ele é uma pessoa, ele é um indivíduo com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus pecados, com as suas lutas pela santificação, do mesmo jeito que eu. Às vezes a gente subestima a santidade de uma pessoa, né? E superestima a santidade dela no dia ruim. Todos nós estamos sujeitos a descer da cruz num dia de estresse, num dia cansado, num dia... Então, às vezes, alguém aqui pode ficar em choque com isso que a Viviane disse, mas isso biblicamente, isso é sobriedade, cara. A gente precisa de julgar caráter, a gente precisa de julgar personalidade, julgar os frutos, como que a pessoa trata os outros. Isso não é ser um fiscal alheio, isso é... Cara, a gente precisa saber com quem que a gente vai fechar contrato, com quem que a gente vai casar, fazer parceria. Aí você conhece a pessoa em 6 meses, você casa com ela. Não, mas é a vontade de Deus. Não, não é.
No tempo dos judeus, no tempo bíblico, o casamento levava 1 ano para acontecer. No tempo bíblico, 1 ano. Por quê? Porque havia palavra, porque você conhecia toda a família da pessoa antes de conhecê-la, porque tinha uma importância de fé, uma adoração a Deus acima de tudo. Aí hoje, onde não tem mais palavra, onde não tem mais credibilidade, onde você fala uma coisa aqui, amanhã você está falando outra, em 6 meses você casa com um maluco. Aí você apanha, você é traída e você não sabe por quê. Ai, a culpa não foi minha. Foi, meu amor, você não observou o suficiente. Você não escolheu o suficiente. Você ficou com medo de perder a oportunidade da sua vida de casar e casou mal. Porque é com o tempo que a gente observa quem são as pessoas. É com o tempo. E mesmo assim, depois que você casar, elas vão continuar mudando. Então você precisa analisar o risco e escolher o que tem menos risco. Indo para essa linha de guru e tal, né, nessa mesma pegada aí, eu conheço algumas pessoas, tô falando algumas, deve ter muitas pessoas, mas pessoalmente eu conheço algumas pessoas que carregam dores porque terceirizaram essa confiança. Ah, o pastor disse que tá bênção, então bora, então vai. Aí o pai, mãe, irmão, os amigos mais próximos que estão vendo coisas e poderiam dar um alerta, porque quando você vai lá em Juízes, quando Sansão vai se relacionar com Dalila, diversas vezes o pai e a mãe chegam, filho, tem tanta mulher aqui, filha de Deus, do nosso povo, para que você vai lá? Vai lá. Então, assim, o que eu estou dizendo? Às vezes a gente terceiriza. Tem muitas pessoas que carregam dois porque terceirizaram confiança. Agora, pai é um só, melhor amigo é um só, irmão é um só, mãe é uma só. Então, só essas pessoas podem dizer com a intensidade, com a veracidade, com a confiança que elas e mesmo têm assim, com aquela se pessoa. ficarem dentro do que a Escritura diz. Porque se escapar... E mesmo assim também não é a pessoa intocável, inquestionável. Porque o título de pai, mãe, pastor, irmão, por si só, não quer dizer nada. Porque pode ser usado pelo diabo. Então você precisa, assim, enquanto cônjuge, enquanto filho, irmão, confrontar se o ensino estiver te apontando para longe de Deus. Então tá vendo que o tanto que a gente tem que ficar alerta e ser sóbrio, porque a linha é muito sutil, a diferença é sutil, mas é muito diferente entre você viver de maneira cética e viver de maneira sóbria. Nossa. Não é ceticismo, não é ausência de fé ou ausência de confiança proposital. Não, é você estar esperto, você estar de olho. Exatamente. É o que eu sempre digo. Deus age no bom senso. Ele não nos dá um cérebro para a gente engavetar, para a gente entregar para o outro aquilo que a gente devia estar fazendo. A gente tem que ser autorresponsável. A gente adora falar de autoestima, autoamor, autorrealização, mas a única auto que a gente devia estar falando é de autorresponsabilidade. Você é responsável pelos tombos que você leva. Você é responsável pelo chifre que você leva. Você é responsável pelas coisas que você cai. E você é responsável pela sua omissão. Omissão também é pecado. Não falar, não fazer e não se comportar e não reagir também é uma escolha e também tem consequência. Isentão, tem muito isentão que talvez vá para o céu, mas tem muito isentão que vai para o inferno também. Também é pecado. O Tiago escreveu. Se você sabe que algo é certo e não faz... E ó, a Margarete falando uma coisa importantíssima aí, ó, de reconhecer a paternidade de Deus. Eu sei que muitas vezes isso é muito difícil, é mesmo. Né? Mulheres com histórico de abuso e violência infantil, mulheres com histórico de abandono paternal, homens com histórico de abandono, de violência doméstica, têm muito mais dificuldade de reconhecer e entender a paternidade de Deus. Eu levei muito tempo até conseguir chamar Deus de pai e hoje ainda estou me tratando para conseguir chamar ele de apelidos carinhosos, de papaizinho. Isso ainda me incomoda, ainda fico meio achando ruim, sabe? Mas eu sei que a gente precisa tratar essas feridas para conseguir olhar para Deus como um pai verdadeiro. Porque o que Satanás faz? Ele atinge no nosso coração justamente aquilo que vai fazer com que haja uma barreira relacional entre nós e Deus. Então, olhar para Deus como um pai é olhar para ele como um verdadeiro pai. Não como um pai
pai terreno, que é falho, pecador, que muitas vezes é maldito contra nós, mas olhar ele como a referência de paternidade. A gente inverte as coisas, a gente olha para o nosso pai humano e acha que ele é a referência para com Deus, mas não é, é o contrário. A gente tem que olhar para Deus para analisar o nosso pai terreno e saber que a referência não é o que os nossos olhos veem, é o que a palavra de Deus diz para nós que Deus é. Então, é muito importante que a gente reconheça isso, porque senão a gente fica eternamente órfão. E isso é mentira. E é muito importante seja ensinado, porque comenta aí, curiosidade minha, quantas pessoas aqui têm consciência de que seu pai, sua mãe é seu irmão e sua irmã em Cristo? Ah, eu acho que talvez tenham, porque eu falo muito isso, hein? Se não tem, é porque nunca me ouviu falando, porque eu falo assim, ó, você sabe que o seu marido é seu irmão em Cristo antes de ser seu marido? E o seu filho, a sua filha, é seu irmão ou sua irmã. Por isso que Deus fala que é flecha, que é para você ensinar os caminhos de Deus e enviar para o propósito que Deus tem para o seu filho, para sua filha, que é seu irmão ou sua irmã. Jesus é nosso irmão. Eu tenho dificuldade de lidar com Jesus como irmão. Eu prefiro ficar no Deus. Mas ele é o unigênito, primeiro de muitos por adoção. Por causa do que ele fez na cruz, nós somos irmãos Nossa, adotivos. eu não sei como é que seria. Nossa, eu não gosto muito de pensar em Jesus como meu irmão, não. Porque ele seria o elogiado e eu seria a miserável o tempo inteiro. Eu chegar no céu e poder dar um abraço, aquele abraço apertado, sabe? É Deus, mas nesse momento é meu irmão. Vou dar um abraço. Vai, depois. Vai, é Deus agora. Vou ficar de joelho aqui. Tá tudo certo. Eu vou falar uma Vamos heresia correr. agora, mas eu tenho vontade de morder a bochecha de Jesus. Deus me perdoe se eu estiver pecando, mas eu tenho essa vontade de agarrar, abraçar, morder. Cria pessoas pro relacionamento, aí um deles fala que quer morder essa bochecha. Você vai ficar ofendido, cara? É uma delícia! Meu Jesusinho! Meu Jesusinho! É muito fofo, né? Vanessa Crochê. Vanessa, meu crochê, fez pra mim, me mandou de presente esse Jesusinho topetudo maravilhoso. Olha aqui, açaí. Não, a gente faria propaganda da L'Oréal, que faz uma curva assim, todo grosso. Cabelo. Maravilhoso. Ô, Paulo, temos mais alguma coisa para dizer ou podemos começar a encerrar com esse final maravilhoso de Jesus sendo mordido na bochecha? Podemos encerrar. Bom, então, semana que vem... vamos fazer sexta semana que vem também, Paulo? Porque quinta eu quero muito ficar só com a escola bíblica. Pode ser? Bora. Então, sexta-feira que vem, às 16 horas, a gente encerra João Guimarães Rosa, Campo Geral, pensando Deus, pensando Bíblia, pensando graça e misericórdia a partir de uma literatura universal. Isso é muito espetacular, não é não? É muito espetacular. Muito obrigada, Paulo, por ter estado aqui. Mais tarde, às 19 horas, lá no YouTube, a gente vai fazer a nossa aula de liturgia hoje. Eu vou estar lá só para te assistir. E beleza. Estejam todos, tá? Vocês estão convidados para a nossa última aula aberta do Instituto Reich de Teologia e Ensino. Vem conhecer a nossa metodologia, vem conhecer a nossa escola, vem conhecer a gente, estudar com a gente. Entra no site, conhece, conversa com a gente se o problema for grana, porque eu quero muito que você venha estudar. Eu quero que você saia da sua ignorância, deixe de ser um biblianalfabeto e passe a ser um conhecedor de Deus e de tudo aquilo que o reino de Deus tem para nos oferecer. Se o problema é grana, manda um direct aí que a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. O importante é que você se matricule e venha, tá bom? Um beijo! Bora. Até mais! Beijo!